Olá, seja bem-vindo à nossa nona videoaula. Hoje vou mostrar para vocês aqui no DMP Advance justificativas. Vamos falar um pouquinho sobre justificativas aqui. Justificativas é aquela ferramenta que você tem para justificar a folga, o atraso ou a falta do funcionário. Aqui no caso, o sistema da DMAP tem 5 cadastros registrados. Aqui embaixo, ó, ele mostra quantos registros existem. Então vamos lá, primeiro é o atestado médico, o segundo é atualiza banco de horas, compensação, ônibus, saída a serviço. Eu vou explicar aqui do atestado médico o que vem a ser cada um desses itens. E vamos lá. Fica aqui alterar ele. Primeiramente, nós temos a descrição. Nós precisamos descrever que é a justificativa que vai aparecer no cartão de ponto. Essa descrição aqui é o que vai aparecer lá no cartão de ponto. Por exemplo, o funcionário faltou, você escolhe essa justificativa para ele. E aí vai aparecer na frente do dia inconsistente, vai aparecer atestado médico. Então vamos explicar aqui, horas extras. O atestado médico, aqui no caso, ele não altera a hora extra. O funcionário que receber, ele não vai alterar. Se você clicar em envia para o banco de horas, vamos explicar o que é cada um, não o atestado médico. Vamos lá. Não altera é o que não vai acontecer nada com o banco de horas extras. Se você colocar em enviar para o banco de horas, o funcionário necessariamente terá que ser um funcionário que trabalhe com banco de horas, senão não adianta justificativo. Envia para o banco as horas que foi creditada pela justificativa, ou retira do banco de horas. Ele tem uma quantidade lá de horas no banco, por ele ter faltado, você pega e retira do banco. Vamos ver aqui o de falta: abona, desconta ou envia. Ele está aqui, abona a falta, então não altera, né? O atestado médico aqui no caso ele está como não altera a falta. Se você colocar aqui desconta, ele vai descontar o dia do funcionário porque ele faltou, ou envia para o banco de horas, ou retira do banco de horas. O caso aqui está abonar. Atraso, mesma coisa, né? Tem essas opções. O desconto ele retira das horas do dia do funcionário. O abono não acontece nada. E envia ou retira do banco. Zero adicional noturno, sim ou não. Abona DSR, sim ou não. Atualiza banco de horas. Ele envia ou retira do banco ou não faz nada. Justificativa automática, sim ou não. Justificativa automática serve quando você tem uma pré-justificativa. Aí você qualifica lá na pré-justificativa. Depois eu vou mostrar isso mais pra frente, tá aqui em pré-justificativas. Aí você deixa no automático, essa justificativa vai para pré-justificativa, e depois eu tenho que explicar tudo que é uma pré-justificativa lá quando a gente for apurar um ponto. Aí eu vou mostrar tudo isso. Justificativa gera resumo de eventos, sim ou não. Gera resumo de eventos é o seguinte: quando aqui em relatórios, se você precisar gerar um relatório das justificativas, você precisa marcar como sim. É recomendável que marque sim para todos, porque aí se você gera um relatório, né, das justificativas, você tem as justificativas, a quantidade de justificativas que você
que você deu. E percentual em banco de horas. Isso aqui funciona o seguinte, por exemplo, você coloca 50, vamos colocar 50 aqui. Aí o funcionário atrasou isso aqui é em porcentagem, então é 50%. Se o funcionário atrasou 1 hora, aí ele vai, o banco de horas, 1 hora e meia, ele vai retirar do usuário, do funcionário 1 hora e meia. Deixa em branco aqui. Código de evento, isso aqui serve para quando você precisa gerar um relatório, né? Enviar os dados para pro sistema de folha de pagamento. Aí você precisa colocar um valor aqui e marcar aqui se você desconta o abono de horas extras normais. Isso quer dizer que desconta das horas normais os abonos, né? E que isso seja exibido na folha de pagamento e seja descontado das horas, né, do funcionário. E exibir horas abonadas em dia, sim ou não, mesma coisa, ele vai mostrar lá você consegue gerar no arquivo os dados para exibir as horas abonadas em dia, marcando sim ou não. No caso aqui do nosso curso, nós não vamos utilizar nenhum sistema de folha, então é assim que faz. Quando você tem um sistema de folha de pagamento, você precisa que a empresa que fornece para você o serviço, você precisa que ela te passe quais são os eventos que ela precisa receber para poder fazer os cálculos. Aí sim que você vai preencher aqui. O intuito desse curso é mostrar todo o sistema e mostrar como que é feito um fechamento de ponto de um mês aí em vários tipos de situações. No caso aqui eu vou explicar então agora o que é o atestado médico, só para a gente ver, ó, tem o atestado médico, atualiza banco de horas, compensação, ônibus, sai do serviço. Vamos aqui, é bem simples. Atestado médico. O funcionário faltou e trouxe um atestado médico para você. Aí você vai lá e dá essa justificativa para o funcionário. E vamos ver aqui o que ele faz, né? Como é que é a hora extra? O que acontece? Ele não altera a hora extra, falta, ele abona a falta, ele abona o atraso. Caso o funcionário chegue atrasado, você deu atestado médico, ele vai abonar esse atraso. Zero adicional noturno não abona DSR, não atualiza banco de horas. No caso aqui a justificativa automática está marcada como não. E a resumo de evento sim. Outro caso interessante, esse aqui, ó, tudo que é amarelo é obrigatório preencher no sistema da DMEP. Vamos lá, o próximo. Atualiza banco de horas, esse é interessante, ó. Atualiza banco de horas. O funcionário faltou, né? Ele precisa, vamos ver se esse aqui é de falta. Ele envia, então ele fez horas extras. Aí tá lá uma inconsistência, né? E tá hora extra e você precisa justificar. Porque esse dia não tem hora extra, banco de horas. Você consegue trabalhar desse jeito. Trabalhar com
metade, metade, né? Horas extras e banco de horas. É para esse tipo de funcionário que serve. Aí você tem o seguinte, você envia todos os horários que ele fez de hora extra para banco. A falta não é o caso, vai como abono e abono atraso. Caso ele nesse dia ele veio bem mais tarde, então ele vai abonar o atraso, vai abonar a falta. Zero adicional noturno não abona o do descanso semanal remunerado, sim, então ele vai descontar. Não vai descontar, né? Como ele abona, então ele envia para o banco de horas, ele vai enviar essas horas, né, a mais. O banco, justificativa automática está marcado como não. E gera resumo de evento, sim. Vamos pro próximo. Compensação. Esse aqui é um dia que ele iria folgar e aí ele trabalhou. Aí vai aparecer lá o dia todo como hora extra. Aí você vai fazer o seguinte: vai ter que clicar em compensação e vai ter que fazer com que aquele dia de compensação seja um dia normal. E para que esse dia seja normal, vai ter que fazer a seguinte configuração: hora extras não altera, faltas e atrasos ele abona, zero adicional noturno não abona, descanso semanal remunerado sim, atualiza banco de horas não. É como se fosse uma troca de dia. Aí você vai ver lá que quando o funcionário vier trabalhar num dia de folga, vai ficar o período todo como hora extra. Você dá uma justificativa dessa no dia, ele vai compensar. Vai virar um dia comum. Ônibus, esse aqui é para atraso ou falta, né? Esse aqui é praticamente igual o do exame médico. O ônibus, vamos supor, o ônibus quebrou, o ônibus da empresa que trazia os funcionários. Então a hora essa não vai alterar, a falta vai abonar, o atraso vai abonar, vai deixar tudo nulo, né? Aquele dia, se ele não conseguir chegar no trabalho, ele vai... é como se ele tivesse trabalhado. Saída a serviço é quando o funcionário precisa, não teve como ele vir bater o ponto, né, na empresa aquele dia, porque ele foi trabalhar fora e não voltou para a empresa para bater o ponto, não bateu nenhum dos pontos. Então você tem aqui hora extras não altera, faltas abona, atrasos abona, é como se fosse uma justificativa de ônibus ou de atraso de ônibus ou quebra de ônibus, ou igual a de atestado médico. Ele não modifica nada no sistema, só o sistema vai mostrar que existe uma inconsistência no dia, existe uma falta, existe uma falta de algum apontamento, e aí você dá esse tipo de compensação, de justificativa, e ele trata como se o funcionário tivesse ido trabalhar naquele dia. Então, essa foi a nossa videoaula número 9, espero que tenham gostado, até a próxima.